A graça e a paz do Senhor, meus irmãos, tudo bom? Vamos abordar uma crítica textual a respeito de Mateus 16, 18. Vou tentar fazer o mais breve possível, para o vídeo não ficar muito longe. E vamos abordar a canonicidade do Evangelho de Mateus, depois a canonicidade de Mateus 16, 18 e depois uma breve comentário sobre a história da igreja. Você era da igreja católica? Ah, eu era. Mas por que você abandonou a igreja católica? Ela disse assim: porque lá na igreja que eu tô, lá eu canto. Meu, né? Ficou até uma gíria. Meu Deus! Uma pessoa, ela abandona a igreja porque lá ela vai cantar. Primeiro que não é abandonar uma igreja, né? Se ela tá indo em outra cantar e ela é a igreja, então ela não está abandonando, ela está indo para outro local, né? É muito pouco. Aí se perguntassem para mim: Padre José Augusto, por que você não abandona a igreja? Olha, a pessoa ela pode abandonar a fé, né? Abandonar a fé. Como é que vai abandonar a igreja? Para Pedro exatamente isso. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Então, como ele cita Mateus 16, versículo 18, vamos analisar no grego, no hebraico e no aramaico. E vamos analisar porque essa é a chave principal que eles usam, para prender e manipular as pessoas nessa entidade, nessa instituição que é Mateus 16, 18. Se tirar Mateus 16, 18 da Bíblia, parece que esse povo não sabe onde enfiar a cara, né? Mas a palavra do Senhor diz que meu povo se perde porque lhe faltou conhecimento, né? E nem depois que Lutero, Jerônimo Savonarola e os reformadores lutaram para que o povo lesse a Bíblia, mesmo assim eles não se interessam, até porque esta instituição por muitos anos, privou as pessoas da leitura, né? Para que vocês vão ler se só somos nós que somos os intérpretes, os inspirados, os santos, os interpretadores? Então é melhor que vocês nem leem, né? E por muito tempo a igreja, essa instituição até proibiu as pessoas, de ler a Bíblia por muitos anos. Fora outras coisas que não é questões de falar aqui, que vai tomar muito tempo. A gente vai analisar somente o texto. Mateus 16, 17. Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram isso. Essa versão aqui é a Bíblia de Jerusalém. E sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então vamos analisar esse texto. Sabemos, a gente pode pegar o próprio comentário aqui, ó. Esta mudança de nome pode ter ocorrido mais cedo. Eita, lê os versículos. O termo grego Petros servia apenas como nome pessoal antes de Jesus ter assim chamado o chefe dos apóstolos. Também vamos discutir isso sobre chefe dos apóstolos, para simbolizar seu papel na fundação da igreja. Contudo, seu correspondente aramaico é kepa, que quer dizer rocha. Então tem um fragmento de texto em aramaico, kepa, que chama ele de rocha. É atestado ao menos uma vez
em um documento de Elefantina no início do século V. Ok. Ou seja, eles usam o aramaico para dizer que ali não é Pedro, pedra, nem pedra pequena. Ali é Kepa, ali é rocha. Ok, vamos trabalhar com isso. Depois de traduzir o texto em hebraico, né, para o português, veio essa versão aqui, ó. Eu vos digo, vós sois uma pedra. Sobre vós edificarei a minha casa de oração, e as portas da guiena não prevalecerão contra você. O texto hebraico vai dizer, eu vos digo que vós sois. Quem? Os apóstolos. A gente vai ver na patrística, né, que são, né, os textos ali dos pais da igreja, só para vocês colocarem aqui, ó. Época dos pais da igreja, chamada patrística, onde tem os escritos, biografias e doutrinas dos primeiros proeminentes, os pais da igreja, né? Os pais pós-apostólicos, ou seja, depois da morte dos apóstolos, aqueles que foram ilustres, são divididos em pós-nicenos e antes-nicenos, porque o concílio de Nicéia é em 325. Então, quem for aqueles mais próximos depois da morte dos apóstolos? É Clemente de Roma, Policarpo, Inácio, Epístola de Diogneto, pastor de Hermas, Orígenes, Clemente, Irineu, Hipólito, Tertuliano, Cipriano, né? Cipriano, em sua carta, ele vai fazer uma interpretação de Mateus 16, 18. E o próprio Cipriano, ele vai dizer na sua carta que Jesus não confiou, não institucionalizou a sua igreja em cima de um único homem, em cima de Pedro. O próprio Cipriano vai dizer em sua carta que ele estava dizendo isso para os apóstolos. Os apóstolos. E a gente vai ver essa confirmação lá em Paulo, né? Então, os apóstolos, cabe muito bem o texto hebraico. Ó. Eu vos digo a vós, vós sois uma pedra. Então, vós quem? Os apóstolos. Os apóstolos. Nós vamos observar que em nenhum momento, Pedro é chamado para ser líder, em nenhum momento Pedro é intitulado como líder, em nenhum momento Pedro assume que ele é o líder. Em nenhum momento acontece isso. O que a gente vai ver é Pedro se apresentando, se destacando, se intrometendo. Até aí tudo bem. Mas tomando a palavra, mas em nenhum momento Jesus o estabelece líder, ele se auto-intitula como líder, nenhum apóstolo diz que ele é líder. Então vós sois, ou seja, os apóstolos, ali não tem ninguém maior do que ninguém. Jesus deixou muito claro isso. A todo momento todos eles são delegadas a autoridades iguais uns aos outros. Tem uma transliteração do texto do hebraico para o português. Aqui é do hebraico para o inglês e do inglês para o português. Aqui é do hebraico direto para o português, né? Eu te digo que você é uma pedra, ó, e construirei uma casa de oração sobre você. Do aramaico diz assim: pois também eu te digo que tu és Kepa, e sobre esta pedra edificarei a minha Kehilá, casa de oração. Então, ok, já temos o texto. Agora vamos trabalhar a canonicidade de Mateus. Um dos pais da igreja, Justino Marte, ele vai alegar um Mateus em hebraico, né? Vai alegar Mateus em hebraico. E a comunidade também ali dos judeus cristãos que foram para o Egito, que se estabeleceram ali, e aquela comunidade ali, ela discorria do aramaico. Mateus, ele era um cobrador de impostos, apesar dos discípulos, a maioria serem chamados de iletrados, né? Mateus, como cobrador de impostos, ele tinha ali um posto oficial que
o confiaria saber ler e escrever e tudo bem. Vamos ver como que esse texto chegou até a gente. Vamos ler aqui o texto. Gente, eu poderia estar falando a autoridade acadêmica desses homens aqui, mas eu vou falar o nome, senão vai tomar muito tempo. Você pega e pesquisa. Só são as maiores autoridades no assunto. Então, ó, Oscar Cullmann, né, no seu livro de formação do Novo Testamento, ele diz assim: não temos documento, né, original do Novo Testamento, mas somente cópias. Os manuscritos completos mais antigos que possuímos não remontam além do século IV, deixando à parte fragmentos mais antigos, cerca de 300 anos. Portanto, separam a relação original dos textos reservados. Os papiros do Novo Testamento são mais antigos. Só que, ó, uma questão, os papiros do Novo Testamento, eles estão todos fragmentados. Só vai aparecer textos completos, textos inteiros, né, ali a partir do início do século V. Tá? Então, os papiros do Novo Testamento são os mais antigos documentos base que possuímos, e sua maioria datam ali do século III. Eles existem atualmente em número de 72. Os pergaminhos do Novo Testamento, agora já não é papiro, é os pergaminhos, né, que é um material mais novo do Novo Testamento, data do século IV, no máximo. Mas apresentamos geralmente textos mais completos do Novo Testamento. Todos esses documentos foram escritos em grego, mas um grego que não é mais o grego clássico. A gente sabe que é o grego do populacho, né? O grego koiné. Agora, interessante o texto receptus, em grego, muito utilizado, né? Olha só, que é um texto siríaco, representado pela grande maioria dos textos antigos. Esse texto, muito adulterado, resultou das revisões de um texto mais antigo, e é o pior de todos, né? Quem gosta de usar aí o texto receptus em grego, fica aí a dica. Largamente difundido na Europa a partir do século XVI, chamado de texto receptus. Agora, uma coisa interessante aqui que a gente tem que observar: Mateus, Marcos e Lucas são os sinóticos, ok? Então aqui, ó, o plano nos 3 evangelhos é tão semelhante que se pode copiá-los sobre 3 colunas e fazem uma leitura paralela de um só golpe de vista. Daí seu nome de evangelhos sinóticos. Esse termo usado pela primeira vez no século XVIII por Griesbach, do grego sinarói, sei lá, do grego, né, sinótico em grego, que significa ver junto, sob o mesmo ângulo. Essa é a ideia dos evangelhos sinóticos. Agora deixa eu dizer uma coisa. A grande pesada maioria, né, dos estudiosos concordam que o evangelho mais antigo é o de Marcos, né? Alguns dizem que é o de Mateus, mas a maioria diz que é o de Marcos. E Mateus, ele se serve, né, de Marcos e de Lucas. Vamos colocar assim: Lucas e Mateus se servem de Marcos. A primeira questão que a gente tem que parar para pensar e analisar é: se esse Mateus 16, 18 é tão importante esse relato tão verdadeiro, por que Lucas, João e Marcos, nenhum dos outros evangelhos, relata essa passagem? Mesmo que relatem o evento ocorrido, eles não falam do que foi dito ali. E vamos ler. Marcos 8, 22. Chegaram a Betsaida, trouxeram... 27. Jesus partiu com seus discípulos. Deixa eu ver.
quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, João Batista, outros, Elias, outro um dos profetas. E vós, perguntou, quem dizeis que eu sou? Pedro, tu és o Cristo. Então proibiu-o severamente de falar a alguém a seu respeito. E acabou, o texto muda. Engraçado, né? Uma declaração tão poderosa, tão importante, que começam a citar o início e desaparece o restante dessa equação. Deveria estar aqui, né? Lucas 9, 18 em diante. Ele replicou, e vós, que dizeis que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Ele, porém, proibiu-lhe severamente de anunciar isso a alguém. Acabou, não tem mais nada. Né? Lucas, que fez um tratado, Marcos, que deveria ter servido de Mateus. Engraçado, né? Como é que Mateus coloca uma coisa que ele se serve de outros evangelhos que não falaram isso? Segue abaixo, tudo isso vocês podem pesquisar. Os papiros encontrados mais antigos acerca de Mateus. Tá? Papiro número 1, data do século 3, local Egito. Conteúdo Mateus de 1 ao 19, do capítulo 12 ao 13, do verso 14 ao 20. Esse papiro aqui, que é o primeiro, ele que é datado do século 3, ele aqui tem o do 14 ao 20. Depois a gente vai ver aqui, né, datado do século 3, datado de 200 depois de Cristo, datado no 4º século, que é o papiro 70, local Egito, conservado em 3 fragmentos, Mateus 11, do 26 ao 27, do 12, do 4 ao 5, capítulo 2, do verso 3 ao 16. Então aqui, né, são fragmentos. Esses aqui são os mais antigos, né? Eu anotei todos aqui, mas tá, esse conteúdo é público, você pode acessar, ok? Os mais antigos, datados do século 3, tá? Alguns aqui do século 2, o papiro 104, século 2, achado no Egito, contém Mateus 21, do 34 ao 37, e Mateus 21, 45, né? Fragmentos. Então, ok. Agora vem aqui que é o importante, que é o texto que a gente está discutindo, Mateus 16, 18. No livro Novo Comentário da Bíblia, os 12 fundamentos da igreja são mencionados em Efésios 2:20. Vamos ler Efésios 2:20. Que está escrito, estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Olha só, a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, do qual Cristo é a pedra angular. Vamos ler a partir do verso 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e da família de Deus. A igreja, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, concordando com o que Cipriano disse, um dos pais da igreja. A igreja foi edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é Jesus que é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, o qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Eu fiz até um desenho aqui do que é uma pedra angular, né? Uma pedra de esquina colocada em um edifício, né? Ela que ali suporta tudo, é o principal, profetas, apóstolos. E Jesus é a pedra angular que sustenta tudo isso. Essas duas colunas. A igreja está edificada nos apóstolos e profetas, e Jesus é a principal pedra que mantém todo esse edifício. Esse edifício não está em uma pessoa, nunca pôde estar em uma pessoa.
Ninguém pode abrir a chave do céu, fechar a chave do inferno para ninguém. Uma pessoa, isso não existe. Deus nunca daria algo tão, como que a gente pode dizer, algo tão poderoso, né? E colocar as pessoas refém, né, do cérebro de um único ser humano comedor de arroz e feijão. E ainda mais quem nem queria pregar para os gentios, quem nem queria pregar para as pessoas a não ser para os judeus. Logo quem que nem queria ser pastor de igreja, que Jesus tem que descer de novo e falar: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro queria ir pescar. Nunca que Deus ia confiar o edifício da sua igreja, da sua noiva, a uma pessoa que nem queria fazer, que nem queria estar onde estava, que nem tinha nem se convertido. Ó Pedro, quando você se converter, anuncia aos teus irmãos. Então, para mim, Efésios 2:20 já fala aonde a igreja está edificada, nos profetas e nos apóstolos, cujo Cristo é a principal pedra. Deixa eu ver aqui, continuar lendo. Isaías 28:16. Olha o cumprimento da profecia. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está firme, bem firme, fundada. Aquele que crê não se apresse. Eu vou ler na versão de Jerusalém para vocês verem aqui. Eu gosto mais dessa versão. E por esta razão, assim diz o Senhor: eis que porém em Sião uma pedra de granito, pedra angular e preciosa, uma pedra de alicerce bem firmada. Aquele que nela puser a sua confiança não será abalado. Porém, o direito como regra e a justiça como nível. Então, olha só, para fazer sentido aquele texto lá, tinha que estar escrito assim: em verdade vos digo que tu és Pedro, ou Kefa, rocha, não importa. Só que na conclusão o Senhor teria que dizer: e sobre esta pedra angular, Pedro, que é você, edificarei a minha igreja. Se Jesus fala que Pedro é a pedra angular, acabou. Entendeu? Não tem o que discutir. A gente só discutiria a canonicidade do texto. Porque se Jesus falar: em verdade vos digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra angular edificarei a minha igreja, aí pronto. Porque a pedra angular, ela é profetizada em Isaías, é Jesus, se cumpre, e Paulo fala da pedra angular. Então, olha só, quem é a pedra que sustenta esse edifício? Quem é a pedra? A pedra angular não é uma pedrinha qualquer. E nem uma rocha qualquer, é uma pedra angular, é uma profecia que se cumpre. Então, mais ou menos para Pedro dar certo ali, tinha que ser: em verdade vos digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra angular edificarei a minha igreja. Aí poderia se dizer que teria alguma coisa a ver com ele, porque o texto do hebraico, Mateus em hebraico, vós sois, que tem muito mais a ver, porque eles são parte, os apóstolos, não um apóstolo, os apóstolos, né? E os profetas. Só que Jesus é a principal pedra angular no meio dessas duas colunas. Agora, por que Pedro, quando ele escreve a primeira e a segunda carta atribuída a ele, por que ele não fala disso? É tão importante assim, por que ele fala? Olha só, Pedro 2,4, 1 Pedro 2,4. Chegai-vos a ele, a pedra viva, rejeitada, é verdade, pelos homens, mas diante de Deus, eleita e preciosa. Isaías 22,16. Eleita e preciosa. Ó, do mesmo modo também, vós, como pedras vivas, prestai-vos
a construção de um edifício espiritual para um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Vamos lá, tem mais, Com efeito, nas escrituras se lê: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Quem nela crê não será confundido. Isto é, para vós que credes, ele será um tesouro precioso, mas para os que não creem, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a principal pedra angular, uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Gente, essa pedra angular é o nosso Jesus. Ele é a principal. Nele está edificado. Nele está, ele é o cabeça. Nele está sustentado no fundamento da doutrina dos apóstolos, no fundamento dos profetas. Mas ele é a principal pedra. Então, se é para discutir texto grego, texto koiné, vamos discutir também o texto hebraico, vamos discutir também o texto em aramaico. Então nós estamos também em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 16 ao 17. Não sabeis que sois templo de Deus, você igreja, você, não é parede, né? Como falou lá, saiu daqui, abandonou a igreja. Não, você é a igreja, como que você vai abandonar a igreja? O abandono da fé é a apostasia. O abandono de um templo, né? Você não abandona um templo, né? Se você saiu e foi para outro. Não sabeis que sois templo, quem é? A pessoa, não é a parede. De Deus, que o Espírito de Deus habita em parede? Não, habita em vós. Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo, e esse templo sois vós. Mateus 16, eu te digo que tu és Pedro, Petros, pedra, e em engraçado que um texto de 4 séculos antes de Cristo, né, aparece a palavra Petros como Kepa, como rocha. Mas já discutimos isso e vemos que não fez diferença nenhuma. Marcos 8, 27 não diz. João 6, 67 não diz. Lucas 9, 20 não diz. Só está em Mateus. Ou seja, eles gostam de usar 3 argumentos. Primeiro, Mateus 16, 18. Mateus 16, 18 não serve como argumento, né, de que Pedro é papa, é bispo, é líder de apóstolo. É líder de apóstolo. Isso não existe. E esse texto, só concluindo, esse texto de Mateus 16 só aparece no 4º século. Né? Mateus 16 só aparece no 4º século. Os manuscritos, né, não existe nenhuma aparição, né, todos os fragmentos, né, os fragmentos são pedaços incompletos, né? São pequenos fragmentos, né, de um texto. Só vai aparecer o texto completo a partir do século IV, ou seja, 300 anos depois, Mateus 16. E não vemos no texto hebraico essa conotação, essa ênfase. Depois, o segundo argumento que eles gostam de falar é: nossa, a igreja tem 2000 anos. Será que tem mesmo? Eles gostam de falar assim: só discuto com quem tem 2000 anos de igreja. Não, vocês não têm 2000 anos de igreja. Vamos colocar aqui uma observação aqui. O termo católico, que quer dizer universal. Universal. É a mesma coisa que a igreja universal de hoje trocasse e colocasse católica. Porque o termo católico, né, quer dizer universal.
O termo católico foi usado pela primeira vez no início do século II por Inácio de Antioquia, né, ali em cerca de 110. O termo, né, chamar os cristãos de universal, o termo. Ou seja, 4 décadas depois, 40 anos depois da morte de Pedro, em 67, nenhuma prova de que Pedro foi pastor em Roma. 1 Pedro 5,13. Outra coisa, não existe nenhuma prova concreta que Pedro foi pastor nem em Jerusalém, nem em Roma. Se a gente for ver as 3 viagens que Paulo faz para Jerusalém, quem bate o martelo, quem toma a palavra, quem decide tudo na igreja de Jerusalém é Tiago, o irmão do Senhor. Não é Pedro que decide nada, nem no concílio de Atos 15 Pedro não decide nada, é Tiago que dá a última palavra. Vamos ler agora para finalizar por que que depois do século IV vão querer fazer de Pedro o líder dos apóstolos. Vão querer fazer de Pedro o líder dos apóstolos. Por quê? Porque nenhum dos apóstolos, nenhuma das igrejas abertas, nenhuma das cartas de Paulo, em nenhum momento as igrejas se reportam a Jerusalém ou a uma autoridade de Jerusalém. Em nenhum momento eles descem para exercer autoridade em nenhuma outra igreja que fosse aberta pelo apóstolo, seja aos gentios, seja aos judeus convertidos. Porque vós sois, está edificada nos apóstolos, vós sois. Então todos os apóstolos tinham autoridade em comum. Todos eles exerciam grande autoridade e grande influência. E principalmente o irmão do Senhor, Judas e Tiago. Já pensou você dizer, eu sou irmão do Senhor? E não é irmão de igreja, como eles querem dizer, como se Maria não tivesse tido relação com José depois do nascimento de Jesus. É irmão de sangue, irmão do Senhor. A grande igreja adquire sua forma. O que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver que, a igreja apostólica morre os apóstolos, os bispos, os presbíteros, as igrejas que estão abertas seguem o seu caminho, pregando, evangelizando, ganhando gente, tal. Vou ler aqui. Os bispos e presbíteros que dirigiam essas cerimônias eram considerados sacerdotes. Mediante suas atividades de assistência social, os cristãos granjeavam reputação que chegava além dos seus membros imediatos. Por exemplo, as igrejas cuidavam dos doentes moribundos durante as pestes periódicas que assolavam as regiões urbanas, juntavam fundos para resgatar prisioneiros e escravos, coletavam alimentos para os famintos e assistiam os marinheiros náufragos. Tais esforços muitos fizeram para aumentar as fileiras cristãs, como também as outras atividades de evangelização que as igrejas exerciam. Tá vendo? O amor do grande também segredo do crescimento dessa igreja primitiva é a ação social. Então vamos lá. Uma variedade de novos mestres surgiu do movimento com uma variedade correspondente de interpretações de memórias apostólicas. Olha o que vai acontecer. Até quando os cristãos moravam próximos uns dos outros, falavam da mesma língua, muitas vezes diferiam na sua interpretação de quem era Jesus e do que significava a salvação. Tais diferenças exigiam uma solução do movimento que prezava a unidade na comunidade em escala universal. Para mais informações, História do Movimento Cristão, volume 1, Cristianismo Primitivo até 1453. Então, o que começou a acontecer? Apareceram as seitas, os gnósticos, apareceram os maniqueístas.
Então, agora, os cristãos em geral concordavam que o judaísmo, como emergia após 70 depois de Cristo, estava errado na sua interpretação das escrituras, especialmente as referentes a Cristo e ao Messias, né? Então os cristãos, ainda que eles se divergiam em suas doutrinas, eles concordavam sobre a relação entre o judaísmo e o cristianismo, né? A sua divergência em comum, que é sobre a pessoa de Jesus. Na sua maioria, Celso refere-se como a multidão, que eram simplesmente membros de igrejas que, por sua vez, relacionavam-se uns com os outros, mediante conexões de amizade, de liderança pastoral. O efeito, em essência, criava um partido majoritário, cujos líderes se identificavam como católicos, que quer dizer universal, ou no século IV depois de Cristo, ortodoxos, né? No começo do seu livro, Celso referia-se a essa maioria a qual pertencia a multidão como a grande igreja. A maioria dos cristãos que compunham a grande igreja participavam de sua fé comum entre os membros das comunidades, das igrejas locais, os bispos. Os bispos supervisionavam a nomeação, o treinamento dos presbíteros, dos sacerdotes, dos diáconos, ordenando-os para o ministério, por imposição de mãos. Os presbíteros e diáconos assistiam os bispos nas direções do culto, embora somente os presbíteros pudessem presidir junto com os bispos ao ministério, ou sacramentos, como muitas vezes eram chamados ritos do batismo e da ceia, da Eucaristia. Os chefes da igreja preparavam os novos fiéis, ensinando-lhes as doutrinas essenciais da fé, processo que era conhecido como catequese. A grande igreja do século III não pode ser descrita como uma entidade monolítica. Institucionalmente era uma rede de igrejas locais, né? Só um momento eu quero enfatizar, ó. Lembra daqui, ó. Não, após a morte dos apóstolos, os bispos, as autoridades eclesiásticas continuaram fazendo o seu trabalho, pregando, ganhando, levantando obreiros. Não tinha o bispo dos bispos, o papa dos papas, o substituto de Pedro. Não existia nada disso. Nós estamos falando aqui do século III. A minha igreja tem 2000 anos. Não, a igreja de qualquer um hoje, cristã, evangélica, tem 2000 anos. A igreja em si, a instituição como igreja que nós somos, ela se reporta desde a pedra angular, que é Cristo, né? Agora, as placas, né, até o século III, que não tem essa grande igreja, essa grande multidão de pessoas mais concentradas, é que vai se tornar o que a gente vai falar daqui a pouco. Mas não existe aqui nenhuma instituição católica, apostólica, romana, aqui nenhuma. São várias igrejas e várias denominações, e com várias doutrinas diferentes. Vamos continuar aqui, que eu já tenho que encerrar. Acho que falta só 5 minutos aqui o vídeo. Não havia um chefe administrativo único na grande igreja, embora os bispos veteranos de Roma fossem considerados possuidores de uma função espiritual especial importante no mundo mediterrâneo. Nenhuma estrutura vigorosa para impor aos cristãos uma doutrina, uma liturgia uniforme, a não ser as estruturas do amor e da amizade mútuos. Nenhum credo guiava os convertidos que abraçavam a fé. Em Edessa, Alexandria, em Roma, as igrejas sequer tinham uma lista unificada de livros canônicos, embora surgisse um consenso geral de que os evangelhos e as cartas deveriam ser incluídas ao lado das escrituras de Israel.
Então o que que acontece? A igreja do século III começa a sofrer uma grande perseguição, que elas já estavam sofrendo, e aí vai começar a igreja imperial. Pouca coisa na sua experiência havia preparado as igrejas para as rápidas transformações que ocorreriam quando o clero começou a receber fundos do tesouro imperial, porque pessoas nobres iam se convertendo, né? Pessoas importantes iam se convertendo. Os bispos começaram a ser convidados para ouvir casos como juízes civis locais. Em poucos anos, o cristianismo do mundo mediterrâneo passou de uma religião ilegal para credo oficial do imperador romano. As repercussões históricas desse acontecimento podem ser sentidas até hoje. O clero cristão nas regiões ocidentais governadas por Constantino começou a receber benefícios especiais do tesouro imperial. O próprio Constantino se dizia servo de Deus. Em 324, irrompeu entre os dois imperadores uma guerra civil. A derrota e a execução de Licínio deixou Constantino como o único senhor do trono imperial. No mesmo ano, ele se declarou sua fidelidade ao cristianismo. Então, que coisa bacana, né? O imperador, né, se converte, vence uma guerra, vence o seu inimigo, se torna o principal imperador ali. O que vai acontecer? Eu tenho que correr que o vídeo vai acabar e vamos transformar aqui Pedro em Papa logo. A união com o Império trouxe consigo novas formas de dominação imperial, as designações dos bispos, na maioria passou a ser responsabilidade do imperador. Os bispos que recebiam fundos do Império eram também onerados com novas responsabilidades políticas. Um deles, Ósio de Córdoba da Espanha, foi um dos mais íntimos conselheiros do imperador. A tendência de integrar a igreja ao Estado, né, com ela o modelo do império sobre assuntos eclesiásticos continuou após a morte de Constantino em 337 com seus filhos que sucederam-lhe no trono. Se a fé deles devia servir de religião unificadora do império, pensava Constantino, o cristianismo deveria ser um sistema unificado. Então essa é a conclusão, eles precisavam unificar a igreja, né? São muitos líderes, muitas denominações, vamos unificar essa coisa, mas espera aí, não tem líder, não, mas tem que ter, né? Vamos ler lá, Mateus 16, vamos arrumar um líder. A primeira dessas disputas geralmente chamava de controvérsia donástica, prolongou-se por vários séculos até chegar, né, o islamismo, que acabou com a presença cristã efetiva na África setentrional. A segunda, conhecida como a controvérsia, conduziu diretamente ao Concílio de Nicéia em 325, a assembleia que unanimemente se situa entre os eventos mais importantes da fé cristã, recordando a fatos ocorridos no fim da vida do imperador. Historiador eclesiástico Eusébio, contemporâneo de Constantino, chama o imperador de representante da palavra divina na terra. O imperador adiou seu batismo em 337, quando estava para morrer, prática comum do século IV, para evitar consequências do pecado depois do batismo. Foi sepultado em Constantinopla, na Igreja dos 12 Apóstolos, como se fosse o 13º no grupo dos apóstolos. Mas, após a sua morte, o Senado romano divinizou o imperador, demonstrando o poder sobrevivente do antigo culto imperial no qual ele ainda figurava. Não há dúvida de que a vida de Constantino interessou-se sempre mais em realizar uma revolução cristã de todo o Império Romano. Que esta revolução pode um dia realizar-se na história permanece discutível. Então, quando houve, resolvendo agora a última, como começou o papado, começou como uma solução de unificar, de tomar o poder, de ter um líder, já que todos os apóstolos eram líderes, já que todos tinham autoridade, então todos os líderes, todos os bispos após ele iam ter a mesma autoridade. Não é melhor a gente então colocar alguém que a gente possa controlar, que a gente possa dominar? Mas então é só se Mateus 16 a gente fizer essa pedra virar Pedro. Se fizer essa pedra virar Pedro, a gente constitui o bispo dos bispos, o papa dos bispos. E aí, tá aí essa crítica textual a Mateus 16, 18.